Fala aí, pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai fazer uma questão de ótica do Irodov e a gente vai explorar o plano focal, que é algo pouco conhecido assim, ou que muitas vezes passa em branco nas turmas MIITA, e é bem interessante que vocês tenham esse conceito. Então vamos lá resolver utilizando. É o seguinte, a gente tem aqui um espelho côncavo e a gente tem um raio de luz genérico aqui, e o que a gente quer é construir geometricamente a reflexão desse raio, né? Depois daqui que ele bate no espelho, ele vai para algum outro lugar e a gente quer geometricamente construir, beleza? Aqui, dado do problema, é só o espelho e o foco, tá? Então, nesse tipo de problema que você quer construir geometricamente, você tem que pensar que você tem uma régua e você só tem uma régua, na verdade. Você não tem um compasso. Então, por exemplo, eu não poderia dizer que eu já sei onde está o centro. Porque a gente sabe, né, que em boa aproximação o centro está 2 vezes a distância do foco, né, ao vértice. Só que para você conseguir isso, você teria que ter uma coisa que mede distâncias, né? A régua, na verdade, você consegue só traçar linhas. Mas se você quisesse transferir uma distância, você teria que usar um transferidor. Mas em problemas de construção geométrica, não é essa a ideia. A ideia é você usar só régua, tá? Então você vai ligando pontos e vai formando geometricamente o que você quer. Então a ideia aqui, a gente vai usar o plano focal, né? Então qual que é a ideia por trás do plano focal? Você tem o foco aqui, mas na verdade existe um plano focal que é perpendicular ao eixo óptico, certo? Esse aqui é o plano focal. E a propriedade do plano focal é bem parecida com a propriedade que tem o próprio foco, né? Que se você tem, por exemplo, raios paralelos, quando eles batem no espelho e refletem, eles se encontram em um ponto desse plano focal. Então, quando o raio está paralelo e ele está paralelo ao eixo óptico aqui, ele vem e bate nesse foco. Eles convergem para esse foco depois que eles refletem. Mas agora, se você tem raios que não necessariamente são paralelos aos eixos ópticos, eles ainda assim, depois de refletirem aqui, eles vão convergir para um ponto, mas não vai ser o foco principal, vai ser um foco secundário aqui, que é justamente desse plano focal. Então a gente vai usar isso para construir. Então, redesenhando aqui, a gente tem aqui o espelho, aí a gente tem aqui o foco, e aí a gente tem esse raio, né? É um raio genérico. Então a ideia aqui é o seguinte, eu vou então traçar um novo raio de luz paralelo a esse aqui, mas que bate no vértice, certo? Eu consigo fazer isso aqui. E a gente sabe que esse raio de luz aqui, quando ele bate no vértice, né, ele simplesmente, em relação a esse eixo aqui, ele vai ser refletido e vai ser simétrico em relação a esse eixo. Então ele vem para cá. Só que, por construção geométrica, esse raio aqui, ele é paralelo ao raio que a gente quer, né? E como eu citei anteriormente, quando você tem raios que viajam paralelos, depois que eles refletem, eles vão convergir em um ponto e esse ponto está sobre o plano focal. Então, como a gente tem esse F aqui, eu vou construir o plano focal, que para esse caso aqui é só a gente traçar essa linha perpendicular passando por F, perpendicular ao eixo óptico. Aí a gente consegue esse ponto P aqui, e esse ponto P aqui é só a gente ligar justamente ao ponto onde o raio que a gente quer, depois que ele reflita, né? A gente quer ele, depois que ele reflete, a gente liga esse ponto aqui que ele bate no espelho ao ponto P. E necessariamente essa aqui é a nova direção dele, porque esse raio aqui é paralelo, né? Então, como a gente sabe que P é justamente o ponto do plano focal, então esse raio aqui ele tem que vir para cá depois. Então, a gente conseguiu construir geometricamente usando essa ideia. Então, a gente consegue fazer isso de novo aqui. É um problema completamente análogo, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui agora um espelho convexo, né? E a gente quer o raio refletido depois de bater no espelho aqui. Então faz o mesmo procedimento. Aqui está o foco, aí aqui está o raio. Só que agora é um pouquinho diferente, né? Não é completamente igual. A gente vai novamente, vou até escrever de azul aqui para ficar mais claro. Vou fazer o plano focal aqui. Então, agora que eu desenhei o plano focal, né, eu vou fazer que nem eu fiz no outro caso lá. Eu vou traçar um raio que é paralelo a esse e que passa pelo vértice. Nota que essa construção de pegar um raio paralelo
ela já vai nos dar uma coisa interessante, porque a gente consegue esse foco secundário e a posição onde ele bate é importante também, né? Porque a gente consegue descobrir a nova trajetória dele fazendo ele passar pelo vértice. Então a gente faz ele passar pelo vértice, depois a gente sabe para onde ele vai, né? E aí o prolongamento dele vai bater em um ponto lá no plano focal, né? E como de costume, né, quando você tem, independentemente se o espelho é convexo ou é côncavo, depois que raios paralelos batem no espelho, o prolongamento ou eles próprios vão convergir para um ponto no plano focal. Como isso aqui é um espelho convexo, né, é natural que seja o prolongamento dele. Então, a gente sabe que depois que ele refletir, né, ele vai ter que convergir para esse ponto aqui. Então, ligando esses dois pontos aqui, eu tenho justamente a direção do raio refletido. E é essa a ideia aqui, pessoal. Agora a gente vai fazer novamente, só que com as lentes, tá? Então eu vou apagar aqui e eu já volto. Trocar o óculos lá. Valeu. Estamos de volta, rapaziada. Então, é o seguinte, agora a gente tem o mesmo esquema, mas com lentes. Então a gente tem uma lente convergente aqui, a gente tem os focos, e dado um raio de luz genérico aqui, a gente quer construir geometricamente depois que ele refrata, né? Um novo raio de luz. Então a ideia aqui novamente, já batendo nessa tecla, é sempre importante vocês pensarem aí no foco secundário quando for fazer construção geométrica. Então, foco secundário, né, é um foco que pertence ao plano focal. Então vocês já tentam bolar algum tipo de estratégia para usar esse fato, que esse fato é bem poderoso. Então, novamente a gente vai usar aquela técnica, né? A gente vai construir um raio que é paralelo a esse e passa pelo centro óptico aqui, certo? E a gente sabe que quando ele passa nesse ponto aqui, ele continua, né? Ele não sofre nenhum desvio. Agora eu vou construir o plano focal, que é só traçar essa perpendicular aqui ao eixo óptico passando por F'. E ele cruza bem nesse ponto, né? Só que por construção, esses dois raios aqui eles são paralelos, né? Então, a gente sabe que esse raio amarelo ele vai ter que convergir para esse ponto aqui. Então é só traçar para cá. E com isso a gente descobre a direção, né, do novo raio. Na verdade é o mesmo raio, mas refratado. Então, mais uma vez agora vamos para esse caso aqui. Ideia é a mesma, só que a lente agora ela é divergente, né? Então, a gente traça um raio de luz paralelo aqui, passando pelo centro. E agora o plano focal que a gente vai ficar de interesse é esse aqui. Então, vai cruzar aqui. E novamente, né, pela propriedade do plano focal, como esses dois caras aqui são paralelos, a gente pode ligar aqui. E justamente o prolongamento desse raio de luz refratado vai ter que passar por esse ponto aqui, né? E com isso a gente consegue achar a direção do raio de luz refratado. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da técnica. Na verdade, eu peguei duas questões e já condensei em uma para reforçar bem essa ideia de construção geométrica e usar o plano focal. Entrem lá no nosso site, cosseno.com, plataforma oficial do vestibulando de alto nível, o melhor banco de questões do Brasil aí, imita. Curtam aí nosso vídeo, se vocês acharam massa, comentem aí, se inscrevam no canal e é isso. Valeu, rapaziada. Bora!